Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje é 25 de março de 2016, Sexta-feira Santa, como os santos são todos os dias, uma vez que cada dia é um presente de Deus para cada um de nós. O programa Momentos Espirituais é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, e hoje estamos acompanhados do nosso querido Flamínio aqui na mesa de som, nos dando o suporte técnico, viu, Flamínio? Muito obrigado, porque sem você nós somos analfabetos digitais, né, Fábio? Certeza. E estamos acompanhados também do nosso querido Fábio, que vai conosco desenvolver o tema de hoje. Nosso querido Guilherme, nosso querido Marcos, a CNN e a RAI chamaram-lhes para participarem de um simpósio, e eles estão dando a sua contribuição para o progresso, para a evolução dessas duas emissoras. E a Sônia e o José Irmão devem estar na Rede Globo, né, nessa hora, então. A Sônia e o José Irmão também devem estar a caminho ou em outra emissora. Muito bem. Brincadeiras à parte, estamos ao vivo aqui direto do estúdio da Rádio Capela, cujo telefone é 3876-6846. Para os estimados ouvintes interessados em fazer algum questionamento, fiquem à vontade para eventuais esclarecimentos. Muito bem, estamos dando continuidade ao estudo semanal de O Evangelho segundo o Espiritismo, e, como já há algumas semanas, estamos seguindo a ordem do estudo que é feita lá em nossa casa, lá no Centro Espírita Paulo de Tarso. E essa semana estamos estudando o capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos, e mais particularmente nos temas justiça e causas das aflições. Justiça e causas das aflições. Muito bem. Entrando então mais particularmente no tema, nós gostaríamos primeiro de ler a passagem evangélica em que foi inspirado o estudo deste capítulo e, evidentemente, escrito pelo eminente codificador, o professor e pedagogo Allan Kardec. Então, a passagem do Evangelho, são duas passagens, se encontram lá em Mateus e lá nas anotações de Lucas, né? Nas anotações de Mateus, o mestre assim se expressa: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados.
Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Então isso se encontra lá no capítulo 5 de Mateus, versículos 4, 6 e 10. E sempre vale a pena lembrar que esse capítulo, o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, acrescido dos capítulos 6 e 7, compõem o famoso Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Muito bem, tem mais duas outras passagens que se encontram lá em Lucas. E o mestre assim se expressa: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Muito vale a pena nós abordarmos uma questão inicial que o Mestre Jesus, lamento informar, lamento causar decepção naqueles que estão nos ouvindo, mas o Mestre nunca disse bem-aventurados. Por quê? Pelo seguinte, a expressão bem-aventuradas é uma expressão do grego. Jesus era hebreu, tinha hábitos hebreus, cultura hebraica, e o idioma que ele falava era o idioma hebraico. Em hebraico não existe o termo bem-aventurados. Olha só que interessante. O que existe em hebraico, quando você traduz o evangelho direto do original hebraico para o português, então o termo correto seria: avante os enlutados, avante os que choram, porque serão consolados. Olha só que interessante. Naquela época, era qualquer desentendimento, qualquer batalha, os homens eram convocados para participar daquelas guerras, né, daquelas batalhas, e muitos não voltavam. Então, havia muitas mulheres que ficavam viúvas, ficavam enlutadas. Então, o mestre, o que o mestre fazia? O mestre Jesus, com esse pensamento, avante os enlutados, avante os que choram, porque serão consolados, estimulava as pessoas que estavam passando por provações, estavam passando por uma dor física ou dor moral, a prosseguirem adiante, a seguirem adiante, a não desanimarem, a perseverarem, né? E nós nos recordamos que num outro determinado momento, Jesus nos ensina: aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo no sentido de resgatar, né? No sentido de evoluir, né? Não no sentido teológico do termo, que foi, com o passar dos séculos, foi assumindo uma conotação equivocada de salvação sem mérito, né? Salvação sem esforço, né? Então é nesse sentido que nós entendemos: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas então, essa proposta de Jesus, avante os enlutados, avante os que choram, é uma proposta psicológica que nos estimula a seguir adiante, né?
a seguir adiante. Aqueles que não querem o nosso progresso, que não querem a nossa evolução, vivem vivem fazendo colocações, nos remetendo ao passado, nos remetendo àqueles momentos infelizes e muitas vezes causando constrangimento, né? Então é muito comum na convivência na família, por exemplo, um familiar fala: olha, eu tenho muita mágoa de você, porque no Natal de 1990 você não me cumprimentou com aquela efusão que você cumprimentou os demais familiares, né? Então a pessoa guarda aquele rancor, guarda aquela raiva, fica lá, né? Remoendo, fica ruminando aquele sentimento negativo e está lá em 1990. Ao invés de estar em 2016, está lá em 1991. Tirou uma foto e guardou, né? Tirou a foto e guardou. Ou seja, a proposta de Jesus e dos benfeitores espirituais é que sigamos adiante. E até me recordo daquele pensamento do próprio Chico, né, Fabinho? Quando ele diz, não é possível voltar atrás e fazer um novo começo. Mas sempre é possível começar agora e construir um novo final. Estou falando com as minhas palavras, né? Mas foi mais ou menos isso, né? Então, Fabinho, eu gostaria de fazer essa colocação inicial e aí eu convido para você fazer alguns comentários e em seguida a gente vai rebatendo aí, vamos fazendo um contraponto. Legal. Marcelo, eu queria chamar a sua atenção, a do Flamínio, a dos ouvintes, para o começo de tudo. Como que tudo isso aqui começou. Então, para a gente estudar o começo, um livro muito bem recomendado, se a gente o entender bem, é a Gênese bíblica, né? E ele fala que no começo Deus criou o homem. Então nós vamos começar por aí o nosso raciocínio. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Em que sentido significa isso? Significa que Deus, sendo amor, ele criou o homem para ser amor também. Deus, sendo inteligência suprema, ele criou o homem para ser inteligência. Jamais a criatura poderá ser igual ao Criador, né? Isso eu acho que é lógico para todo mundo. Então, o relativo, que somos nós, não podemos ser igual ao absoluto, que é Deus. Então, Deus nos criou a sua imagem e semelhança e não iguais a Ele, né? Nós somos uma imagem, ou seja, nós somos seres potencialmente amorosos e inteligentes, como Deus. E, por que não, co-criadores. Nós temos a oportunidade de criar também junto com Ele. Se não temos a oportunidade de criar, temos a oportunidade agora de acompanhar. Por exemplo, eu não crio uma planta, mas eu pego a sementinha que foi criada pela natureza e por Deus e cuido dela, acompanho o crescimento dessa planta, né? Então, nesse estágio evolutivo que nós estamos, nós não criamos, nós acompanhamos, mas nós cuidamos. Então, sendo Adão essa imagem, né, essa inteligência e esse amor em potencial, ele chegou um momento que ele comeu da fruta do conhecimento, né, da árvore do conhecimento. E a partir de então, ele começou a se desvirtuar, né, ele cometeu o pecado. O que isso significa? Isso significa que quando ele adquiriu consciência, né, das coisas e de si próprio, isso que é o comer da árvore do conhecimento, né? Então quer dizer que esse ser criado por Deus, simples, né, que foi se desenvolvendo, chegou a um ponto em que ele adquiriu consciência do seu arredor, adquiriu consciência do mundo, do habitat dele, adquiriu consciência de quem ele era. Nesse momento ele começou a falar igual a gente fala aqui na rua agora, a se achar, né? Ele começou
a se supervalorizar. Ele começou a acreditar que ele não precisava mais de Deus, que ele era autossuficiente. E assim ele começou a tomar as decisões baseadas no seu ímpeto, né? Começou a tomar as decisões baseadas na sua vontade, na sua arbitrariedade, né? E aí começaram os problemas. Simbolicamente, aí houve a expulsão do paraíso, né? Nesse momento, a partir desse momento onde ele começou a se afastar de Deus, que estava no centro, e Eva, os filhos, estavam ao redor de Deus, ele começou a se colocar no centro e colocar tudo ao redor dele, inclusive Deus. Então, nesse momento, as pessoas não são mais iguais a ele. Ele passa a ser o melhor. E ele quer automaticamente o quê? Marcelo, tudo para ele, né? Como a nossa Nete Guimarães fala, eu sou o melhor, tudo para mim. Exatamente. Então, quando ele se colocou nessa posição onde eu dou conta de tudo, eu resolvo tudo, eu quero do meu jeito as coisas, começou a brotar, a desenvolver um sentimento de afastamento de Deus, que é chamado de pecado. Porque pecado, a origem etimológica da palavra, é desvio do alvo. Exatamente. Né? E qual é o alvo? De origem latina. Exato. E qual é o alvo? O alvo é Deus, é a lei natural que ele nos submeteu a ela, submeteu a nossa evolução a essa lei natural. Gravitarmos em direção a Deus. Exatamente. Que foi Paulo que disse, né? Então, quando a gente sai desse alvo, dessa rota, ou seja, desobedece à lei natural, sai do amor de Deus para confiar mais no amor próprio, né, para se guiar pelo amor próprio, aí está instalado, então, o erro, né, que nós podemos chamar de pecado, né, se assim quisermos, para nos comunicarmos somente, porque as palavras não importam. O que importa é o sentido do que ela quer dizer. Então a criatura começou a desenvolver a ambição. Aí ele começou a brigar. Não teve a briga já do Caim e do Abel? Por interesse ambicioso? Um chegou até a matar o outro, né? E a ambição foi criando aquele mal-estar. Aí veio vingança, veio não sei o que, veio medo, veio mágoa, veio dúvida, né? E até hoje é assim. A gente, por exemplo, na nossa casa, se a gente não fosse egoísta, não haveria muitas brigas na nossa casa também, né? Então, aonde que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar que a raiz dos sofrimentos começam quando a gente começa a se achar, quando a gente começa a se distanciar de Deus e achar que a gente é o centro de tudo. Aí já começa a se desenvolver na gente um sentimento de que eu vou buscar as coisas só para mim, mas ao mesmo tempo começa o sofrimento a ser instalado já. Porque eu começo a me achar o melhor funcionário, né? O melhor aluno, o melhor parente, o melhor da rua, né? E aí eu vou me separando e vou construindo uma mansão decadente, né? Porque depois a vida vai me ensinar que uma mansão decadente dentro de mim, né, onde eu moro, porque a vida vai me ensinar que eu não sou melhor nada, que eu sou igual a todo mundo, né? E só que esses golpes da vida que vão me ensinar que eu não sou o melhor são doloridos. É uma força para nos trazer de volta para o alvo, nos trazer de volta para o caminho, né? Então eu acho que para sairmos do centro, né, e buscarmos o centro que é Deus, né? E trazermos Deus de volta para o centro, exato. Né? Então, às vezes esse caminho, às vezes não, na maioria das vezes esse caminho, como a gente oferece uma resistência, é doloroso. Tenta ficar parado no lugar e fazer força e alguém te mover desse lugar. Vai chegar uma hora que vai doer se a sua resistência for muito alta, né? Então a gente oferece resistência a voltar para o alvo. E aí vem sofrimento, vem a dor para nos trazermos de volta para o equilíbrio. Você quer comentar alguma coisa, Marcelo? Senão eu vou seguindo, tá? No raciocínio. Então, por exemplo, quando a gente se acha todo poderoso, todo bom e consegue resolver tudo, basta uma dor de barriga, né,
pra gente ir lá para aquele lugarzinho que a gente sabe aonde é e sentar na posição de feto novamente. Cadê o bonzão nessa hora? Né? Cadê o gostosão que se acha, que tem a pretensão, ou que tem o devaneio de achar que não precisa de Deus? Né? Exatamente, esse sentimento de orgulho, né, Fábio? Só fazer um parênteses. À vontade. Esse sentimento de orgulho faz com que a gente fique inflado, né? O nosso ego fique inflado, a gente fica todo inchado, né? E como você lembrou, basta um pequeno alfinete, esse alfinete vai lá, né? Nós estamos todos inchados, vai lá e puf, estoura, né? A bolha, né? E aí nós vamos lá pro banheiro, né? Como você falou agora. E vamos para a posição de feto ali, né? Exato. E uma velhinha, né? Eu lembrei que você falou do balão que estoura, eu lembrei de uma velhinha que dá um ventinho e já apaga, né? Exato. Comparado com o sol, que é Deus, nós somos essa velhinha. Então, uma cólica de rim, por exemplo, quem que está com uma cólica de rim vai achar que não precisa de Deus ou que é autossuficiente? Né? Numa hora dessa você fala assim, pelo amor de Deus. Mesmo que aquele que não acredita em Deus fala, Deus, se o Senhor existir, me ajuda. Numa hora dessa, né? Exato. Então, a vida nos mostra a todo o tempo a nossa pequenez. Existe essa palavra, Marcelo? Tem, pequenez. Então ela nos mostra a todo o tempo o quão humildes nós devemos ser perante a criação, perante o Criador. Né? E nós temos que entregar as nossas vidas na mão dele, né? O tempo todo, amando, adorando, né? Admirando e seguindo o exemplo que ele nos mandou, que é Jesus. Né? E não nos afastarmos e achar que nós somos autossuficientes e vamos resolver tudo. Também não podemos ir para o outro extremo, né, Marcelo? Que é entregar tudo na mão de Deus e não fazer nada. E não fazer nada. Uma vez a minha tia falou assim, eu falei para ela, tia, põe o cinto de segurança, a gente estava no carro. Ela falou assim, não, eu não vou pôr não, Deus me protege. Não dá nem para comentar, né? Então isso daí já é o outro extremo, né? Lógico. Tipo assim, eu entrego tanto na mão de Deus que eu não faço a minha parte. Né? Mas Jesus não falou assim, eu vou te levar lá. Ele falou assim, levanta-te e anda, né? Exatamente. Assim, bate que a porta se abre, né? Se você não bater, a porta não abre. E a cada um será dado de acordo com as próprias obras. Exatamente. A obra é nossa. Não é de Deus, não é Deus que vai fazer por nós. Né? Exatamente. Então vamos lá. Então a gente começa a desenvolver esses sentimentos de afastamento de Deus e a gente vai caminhar pela intemperança, por exemplo. Que é intemperança? Eu começo a ficar assim, intransigente, eu começo a ficar querendo as coisas só do meu jeito, que começo a ficar sem paciência, tomando decisões precipitadas, né? E aí, o que acontece? Eu começo a fazer besteiras na vida, as pessoas começam a se afastar da gente, tudo isso pelo nosso modo de ser, né, Marcelo? Tomar decisões precipitadas que têm consequências na nossa vida e na vida de outras pessoas. Ou eu começo a achar que as pessoas têm que me servir, e eu começo a ficar preguiçoso no sofá, esfregando o dedão do pé no braço do sofá, né? O dia inteiro e esperando tudo que venha tudo fácil na minha mão. E aí as pessoas começam a me olhar e falar assim, aquele lá é preguiçoso, aquele lá quer tudo pra ele. As pessoas começam a se afastar. Eu vou achar que o mundo é injusto, né? Mas tudo começou em mim. A ignorância, por exemplo, quantas escolhas erradas a gente faz por falta de conhecimento, né? Por ignorância. Quantas pessoas escolhem a sua parceira para o resto da vida baseado na beleza do corpício dela? Exatamente. Né? Ou baseado no dinheiro que ela tem ou que ele tem. Ou no status que ela representa. Ou no poder. No poder. Né? Só que quando você toma uma decisão dessa, baseado em uma coisa que é transitória, que não é permanente, quando essa coisa se acaba o motivo da relação. Né? E muitas pessoas, às vezes até incentivados pelos pais, tomam esse tipo de decisão. Não, vai lá que seu futuro está feito ali. Né? Quantos pais arranjam na nossa sociedade casamentos, né? Incentivando os filhos por causa de benefícios, né? Ou de favores, ou de dívidas, ou sei lá o que, nesse mundão afora aí. Então a ignorância nos faz sofrer muito também, né? A impaciência. Eu cheguei já, Marcelo, a ter
crises de labirintite, que nem sei se era o meu labirinto que foi prejudicado, mas crises parecidas com labirintite, melhor dizendo, por causa de impaciência. Você pode acreditar? Lógico. Uma impaciência terrível. São sintomas psicossomáticos, né? Exato. Decorrentes do nosso desequilíbrio psicológico, desequilíbrio espiritual. Então, uma impaciência persistente, dia após dia, né? Durante todo o dia, que chegou a afetar, né? Que chegou a afetar o equilíbrio, né? O equilíbrio psicológico, como o Marcelo acabou de falar. E acabei tendo esses desvios, né? Essas crises de tontura, etc. Então, só para fechar, nervosismo trazendo úlcera, né, Marcelo? Tristeza trazendo depressão. Sem dúvida. São comportamentos que geram sofrimentos. Então, tem muitos. A gente pode ficar falando a noite inteira aqui, mas não é essa a ideia. Então, o Allan Kardec trata esse ponto como causas atuais das aflições. Atuais né? das aflições. Eu acho que o Marcelo também vai completar sobre esse tema um pouquinho, mas antes a gente vai fazer uma pausinha, Marcelo? Então, vamos fazer uma pausa musical agora, e aí a gente começa a desenvolver, né? Porque você já foi entrando no tema, e aí a gente, vamos fazer uma pausa para respirar, né, Flamínio? E aí em seguida retornaremos. Vamos ouvir a música O Homem, música composta pelo Roberto Carlos, cuja letra foi presenteada pela mediunidade do nosso querido Chico Xavier. Até já. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, aqui direto do estúdio da Rádio Capela. Estamos ao vivo, são 22 horas e 38 minutos, hoje, 25 de março de 2016. Estamos desenvolvendo o tema do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, mais detidamente no tema Justiça das aflições e causas das aflições. O Fábio fez uma introdução sobre as causas atuais das aflições e vale a pena a gente só recordar um pouquinho, né, Fábio, que Deus, a doutrina espírita, ela tem 5 princípios fundamentais: Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, com os chamados mortos, mortos segundo a carne, né, porque a morte na verdade não existe. O 4º princípio é a reencarnação, ou seja, temos várias vidas sucessivas. E o 5º princípio é a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, a evolução é contínua, não só de cada indivíduo, não só de cada espírito, de cada ser, como também de cada mundo criado pela divindade. Muito bem. Então, na visão espírita, como o Fábio havia dito em sua exposição anterior, Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Onde podemos encontrar as provas da existência de Deus? Num axioma em que aplicamos em nossas ciências. Todo efeito tem uma causa. Se todo efeito tem uma causa, buscai tudo aquilo que não é obra do homem, e nossa razão nos responderá. O cientista, por mais inteligente que ele seja, ele é capaz de construir, de elaborar uma célula vegetal que seja, uma célula que é a mais simples. Então, esse questionamento nós deixamos para os estimados ouvintes, e a nossa razão vai responder que por mais inteligente que o homem seja, ele não é capaz de fazer muitas obras que nós já encontramos prontas, né? Basta olhar a natureza. Muito bem. Agora, Deus, tem pessoas que acham que Deus é o infinito. Deus não é o infinito, porque infinito é aquilo que não tem começo e nem tem fim. Deus é infinito em suas virtudes.
Então Deus não é pobre de misericórdia, Deus é infinito de amor, é infinito de perdão, é infinito de nos dar tantas oportunidades quantas sejam necessárias. Deus é infinito em todas as virtudes, sejam quais sejam aquelas que imaginamos. E, logicamente, se Deus é infinito em suas virtudes, Deus é justo. Deus é justo, sendo justo, se nós sofremos as mais variadas mazelas em nossas vidas, é porque tem uma causa. E se Deus é justo, essa causa há de ser justa. Muito bem. Então, por esse motivo, é que, por um raciocínio simples, mas ao mesmo tempo profundo, nós afirmamos que a justiça das aflições, ou a justiça dos desafios que a vida nos convida, ela é integral e ela é, vamos dizer assim, chancelada por Deus nosso Pai. E tudo tem um objetivo. Então, se nós estamos sofrendo uma doença hoje, essa doença vai nos ensinar a sermos mais previdentes, a sermos mais cautelosos com a nossa saúde, a não abusarmos do excesso de trabalho, do excesso de exercício, a não abusarmos dos vapores ilusórios do tabaco, a não fazermos uso, melhor dizendo, né, do cigarro, a não fazermos uso da bebida alcoólica, a não fazermos uso das drogas, dos excessos de toda ordem, né, dos excessos da alimentação, dos excessos físicos e também relativos ao sexo desregrado. Então tudo isso contribui para carregarmos provações que muitas vezes não seriam necessárias. Aliás, esses cuidados são cuidados materiais, nenhuma virtude de nossa parte nisto, né? São obrigações, né? São cautelas que devemos ter com a nossa saúde, né? Seja saúde física, seja saúde mental, seja saúde psicológica, né? Muito bem. Então, desse ponto de vista de buscarmos entender a justiça das aflições que nos atinge, é que vamos compreender aquilo que o Fábio estava falando, né, Fábio? Aquilo que agora eu vou passar a bola para você, de retomar esse raciocínio das causas atuais das aflições. Como você estava dizendo, muitas vezes sofremos sem necessidade, né? Muitas vezes somos escravos por livre opção. Muitas vezes invejamos o vizinho que tem um carro 0 km, que tem uma casa, uma big de uma casa, uma mansão, tal, e ficamos invejando aquilo que ele obtém, ou aquilo que ele é portador, e sem necessidade, porque nós não temos o patamar financeiro que aquele vizinho tem. Então, para que eu vou sofrer? Para que eu vou querer ter um carro 0 km, ter uma casa de último tipo, se o meu patamar financeiro é inferior ao patamar financeiro do meu vizinho? Para que eu vou ficar com esse sofrimento? Com certeza. E assim por diante, né? Então aí agora eu passo a bola para você. Vou dar um exemplo simples. E depois Marcelo. tem outros exemplos aí que você podemos... Tem mais? Tem. Então tá, então vamos fazer um bate-bola de exemplos. Bate-bola. Vou dar um exemplo simples, que todo mundo, com certeza, vai se sentir parte desse exemplo. Então você vai, né, e tem maior vontade de comprar um celular para você. Porque o celular que você tem não tem WhatsApp. Então você tem aquela vontade de comprar um celular para você para poder ter o WhatsApp.
E aí você fica o tempo todo namorando com o celular, na vitrine, na internet, olhando qual que é o melhor, conversa, pergunta, junta dinheiro ou não junta. Vai lá e faz aquela prestação e compra o celular bonitão. E aí vem o WhatsApp. Aí você começa a usar o WhatsApp. Aí você entra num grupo, aí você entra num outro grupo, e aí você vai lá e instala também o Facebook, né? Aí depois você vai lá e instala o Skype. E aí você não vai se dando conta, mas você começa a entrar no mundo virtual e não sair mais dele. Você está sentado no sofá, você já pega o celular e começa a entrar no WhatsApp, no Facebook, no Skype, ou no site de notícia, ou no site de fofoca, ou não sei o que, não sei o que. Aí as pessoas que estão do seu lado se sentem já afastadas, né? Porque não tem mais a graça, a oportunidade do seu convívio. Sem contar que você deixou de fazer reflexões importantes da sua vida naquele momento, porque você está metido no WhatsApp, no Facebook, no Skype, no site do UOL, no site do Estadão, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? E aí você precisa se planejar, mas agora você vai estar cansado, você vai entrar no Skype, você vai entrar no WhatsApp, você vai entrar no Facebook, aí você está na fila, você vai entrar no WhatsApp, você vai entrar no Skype. Então você acabou comprando um problema para a sua vida, né? Sem você perceber. Né? Então você vai deixar de fazer... Escravo por livre opção. Por livre opção. Então quer dizer que você, por imprevidência, às vezes por ignorância, você que eu falo é eu, tá? É todo mundo, é nós. Por livre opção, comprou um problema. Né? Compramos um problema. Porque nós não sabemos usar as coisas com equilíbrio, né? Então a gente vai lá, só completando, é o mesmo exemplo ainda, tá, Marcelo? Não vou falar dois, não. A gente vai lá e compra aquele tapete bonito pra sala, sabe, Flamínio? Preto. Aquele tapete bem grosso, bem macio, bem gostoso. Que toda hora que você passa, você vê uma sujeirinha no tapete. Aí você vai lá, você limpa aquela sujeirinha do tapete. Aí vem fulano, passa em cima do tapete, fica o rastro no tapete. Aí você vai lá, você limpa aquela sujeirinha no tapete. Aí passa o gato no tapete, deixa pelo, você vai lá, você tira o pelo do gato do tapete. Pronto, comprou escravidão de novo. Né? Então uma coisa que você fez para se libertar, para se sentir bem, acabou trazendo para você o quê? Prisão, perda de liberdade, novamente. E a gente, sem querer, faz assim, a gente enche a nossa casa de tralha, né? A gente vai guardando e não querendo abrir mão, porque um dia eu vou precisar, e aí aquilo lá vira foco de insetos, de traça, de não sei o que, de aranha, de escorpião. E a gente é assim, é tudo isso, a raiz está na onde? Nas nossas imperfeições, né? Exato. E o exemplo que eu tenho, sabe, o Fábio e estimados ouvintes, é que é o seguinte, bom, eu sou ginecologista e às vezes tem pacientes que nos procuram porque elas querem trocar o anticoncepcional, porque na visão delas, o anticoncepcional lhes causou aumento de peso, entendeu? E isso é uma falácia, né? Ou seja, isso é um grande engano, né? Então, aí o que acontece? A paciente, ela está usando o anticoncepcional faz 5 anos, o mesmo anticoncepcional. Quando ela se casou, ela estava com 60 quilos, com aquele corpício, né? Bem cuidado, tudo direitinho. Aí passaram-se 5 anos e agora ela está com 70 quilos e ela não consegue retomar o peso anterior. Muito bem, ela é santa, ou seja, ela ganhou peso por causa do anticoncepcional, mas ela é santa. Ou seja, eu estou falando ironicamente, né? Porque na verdade, a gente conversa com a paciente e ela diz para nós que ela não tem uma dieta saudável e que ela não faz exercício. Ora, se ela não tem uma dieta saudável e não faz exercício, vai acumular peso. Acumulando peso, quem é o responsável por essa situação? É lógico, o anticoncepcional. Exatamente. Então ela coloca a responsabilidade no anticoncepcional, né? Ou seja, nós acumulamos
nós acumulamos essas situações desagradáveis por conta própria, né? Ou seja, nós é que somos os causadores dos nossos infortúnios, a maioria das vezes. Aliás, eu não vou dizer a maioria das vezes, todas as vezes, né? Eu até lembro de um professor que falava, quando você diz todas, é todas mais uma, né? Ou seja, é 100% mesmo, né? 100% das situações, nós somos os causadores. Porque se amanhã nós reencarnarmos aqui no planeta Terra ou em outro planeta, se nós reencarnarmos cegos de nascença, a responsabilidade também é nossa. Porque nós utilizamos a nossa vista de maneira equivocada. E aí nós vamos viver a dor moral de nascermos cegos, ou de vivermos uma existência desprovido da luz, da visão, por conta da nossa imprevidência, mas não nessa vida, em vidas anteriores, né? Que eu já estou fazendo o gancho, né, para nós entrarmos nas causas, não necessariamente agora, entrarmos nas causas anteriores das aflições, né, Fábio? Agora, é lógico, tudo que acontece em nossa vida é muito comum quando nós abraçamos a doutrina espírita, sabe, Flamínio, Fábio, amigos, que nós começamos a dar responsabilidade para o nosso karma, entendeu? Tudo que acontece, caiu uma folha, é o nosso karma. Tô com diarreia, é o meu karma. Sabe, não é isso. Tudo que acontece, não é tudo que nos acontece que está relacionado com aquilo que praticamos em vidas passadas. De maneira alguma. Não. Pelo contrário, os acontecimentos, alguns acontecimentos principais que são planejados por nós mesmos antes de reencarnarmos, que estão atrelados em vidas anteriores. Agora, por exemplo, eu estou trabalhando de maneira excessiva, eu não tenho uma dieta saudável, eu não estou com uma vida equilibrada. Aí passam-se 2 semanas, eu começo a ter febre, começo a ficar com o nariz escorrendo, começo a ficar com adinamia, prostração, né? Não consigo levantar da cama. Tudo bem, nós estamos sujeitos a ter as infecções virais, a ter as gripes, né? Mas será que eu também não facilitei? Né? Será que eu também não facilitei a que o vírus encontrasse... Que baixasse sua imunidade, né? Exatamente, um sistema imunológico propício para ele se multiplicar. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente dormindo pouco, né? Poucas horas por noite, obviamente nós vamos diminuir o nosso sistema imunológico e vamos estar mais propício a doenças. Mas eu queria comentar, Marcelo, uma coisa interessantíssima. Nós temos um amigo que já está no plano espiritual, que passou sua última existência na Terra na profissão de médico também. Ele, durante a vida dele, era um boêmio, né? Ele cometeu certos excessos de bebida, né? De fumo eu não estou bem certo, mas de noitadas e etc., que comprometeram o aparelho gastrointestinal dele. E ele não sabia que era o tipo de vida que ele estava levando que estava prejudicando o sistema gastrointestinal dele daquele jeito. Então, quando ele passou para o outro lado, justamente durante uma cirurgia, né, de recuperação do seu sistema gastrointestinal, quando ele passou para o outro lado, depois de muito sofrer do lado de lá, por vários e vários anos, ele foi resgatado pela equipe espiritual que o assistia, né? Quando ele se colocou propício para isso, e os instrutores que o receberam falaram assim para ele: você é um suicida, né? E qual não foi a surpresa dele quando as pessoas o classificaram como suicida?
Aí eles explicaram que ele foi um suicida inconsciente. Por quê? Ele estava se matando sem o querer, sem o saber, ingerindo tóxicos, dormindo noites mal dormidas, se envolvendo com emoções perniciosas. Isso foi como água mole em pedra dura, atingindo o seu sistema gastrointestinal até causar uma deformidade irreversível, né? Então causou a morte dele. Esse comportamento paulatino, né, insistente, persistente, e causou a morte dele. Então por isso um suicídio. E quantos de nós não fazemos isso, né? Com a nossa imprevidência, né? Com a nossa falta de cuidado com o que nós comemos, com a nossa falta de cuidado com as horas do sono, com a nossa falta de cuidado com exercícios, com o que falamos, com o que pensamos, com o que sentimos. Né? Toda essa imprevidência, o que está causando no nosso corpo? Agora imaginem, para começar a entrar naquilo que o Marcelo falou, das causas pretéritas, né, dos nossos sofrimentos, imaginem que o dano que eu causo em mim é tão grande, que chegando do lado de lá, eu continuo vivendo esse dano ainda. Não mais no meu corpo físico, né, Marcelo? Mas sim no meu corpo intermediário, que continuará comigo. Porque nós temos o corpo físico... Corpo espiritual mesmo, né? Como o próprio Paulo defende. Exatamente. E nós somos espíritos, mas temos um corpo físico. Só que entre o corpo físico e o espírito há um corpo espiritual, né? E esse corpo espiritual nós mantemos conosco para nos dar forma, para nos proporcionar a manifestação do plano espiritual, porque nós não sabemos ser espírito puro ainda sem corpo. A gente só sabe ser com corpo, né? Então, como nós seguimos com esse corpo espiritual, quer falar alguma coisa, Marcelo? Não, que é só o corpo em uma outra matéria, né? Numa matéria mais quintessenciada, mais sutil, né? Mais rarefeita, né? Menos densa. Então imagina que tudo que nós fazemos nesse nosso corpo físico é automaticamente como uma cópia de carbono, né? É moldado no outro corpo, nesse corpo espiritual. E nós o levamos conosco para o lado de lá, né? Então esse médico que se chamava André Luiz, quando estava do lado de lá, o seu problema gastrointestinal persistiu do lado de lá. E ele teve que passar por tratamentos de recomposição do seu corpo espiritual para entrar em harmonia, para entrar em equilíbrio. Só que os amigos espirituais nos contam que se esse desequilíbrio for muito grande, nós não conseguiremos consertá-lo a não ser com um novo corpo, que servirá de filtro, de carvão, para absorver esse dano que nós fizemos no nosso corpo. Então, numa vida próxima, nós podemos voltar com alguma anomalia, no caso desse médico, alguma anomalia gastrointestinal, que é resquício do seu comportamento na vida anterior. Imprevidente. E agora nós chegamos, né, Marcelo, numa explicação, né, de por que às vezes nós trazemos nesta vida, desde que nós nascemos, alguma sequela, alguma característica que é proveniente de desequilíbrios, de excessos de vidas pregressas, né? E aí nós podemos dar vários exemplos. Se você quiser, Marcelo, falar alguma coisa. Eu acho que a gente poderia fazer mais uma pausa musical, né? E aí, em seguida, quando retornarmos, a gente desenvolve mais esse tema, né? Porque é interessante esse raciocínio que você fez, porque eu estava pensando aqui, sabe, Fábio? Quando você analisa as várias reencarnações, né? Então, se você colocar assim, olhar do lado de fora, né? Olhar por cima a trajetória das várias reencarnações, você considera cada reencarnação como um dia, né? Aí, então, numa reencarnação, a gente sofreu isso porque na reencarnação anterior a gente fez aquilo de errado, né? E é mais ou menos o comportamento que nós temos na existência atual, né? Então, na existência atual, em muitas situações, nós produzimos doenças para nós mesmos que não teríamos necessidade, apenas pela nossa imprevidência, como você descreveu ainda há instantes, né? O querido Flamínio,
Podemos fazer mais uma pausa, então? Soleado com Moacir Franco. Retornamos, então, com o programa Momentos Espirituais. Agora são 23 horas e 5 minutos. Estamos ao vivo aqui do estúdio da Rádio Boa Nova. Capela, pode ser? Nossa, é impressionante. Volta e meia eu falo, né? Rádio Boa Nova. Estamos ao vivo aqui da Rádio Capela, FM 105,9, e estamos desenvolvendo o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, mais detidamente focalizando os temas que envolvem a justiça das aflições e as causas das aflições, tanto as causas atuais quanto as causas anteriores. Então, nós estávamos discutindo agora há pouco, e um pouco antes assim de entrar nas causas anteriores, Fábio e estimados ouvintes, vale a pena recordarmos uma passagem evangélica que para mim é muito grata, sabe, Fábio? Que todos sabemos daquela passagem do cego de nascença. E o cego de nascença então foi levado para o mestre, e o mestre perguntou o que ele desejava, e o cego disse que ele desejava ver, que ele desejava enxergar, porque ele nunca tinha visto a luz, né? Muito bem. Aí Jesus, olha só o que Jesus fez. Está escrito lá, viu? Não sou eu que estou falando. Jesus cuspiu no chão, fez um barro com a saliva, um pequeno barro com a saliva, colocou nos olhos do cego. Logicamente que quando diz que colocou, nós entendemos que colocou na pálpebra, né? Não dentro do olho, né? Não tem cabimento, né? Se coloca dentro do olho, vai provocar uma conjuntivite, e lógico que não vai, né? Materialmente, nós temos que ter bom senso para analisar o que está escrito, né? Aí o mestre em seguida disse que era para ele ir se lavar na piscina de Siloé, ou tanque de Siloé, né, que era um lugar que era muito famoso lá na época, lá em Jerusalém, e que após ele se lavar, que era para ele dar testemunho junto aos sacerdotes que ele haveria obtido a visão novamente, que ele voltaria a enxergar, né? Ou que ele enxergaria, né? Porque nesta existência ele tinha sido um cego de nascença. Muito bem, e tal assim se deu. Ou seja, o cego dirigiu-se à piscina de Siloé, lavou-se e voltou, e começou a enxergar. Logicamente que ele ficou muito feliz, deu testemunho lá no Sinédrio, né, para os sacerdotes. Mas os apóstolos, acompanhando o desenrolar de todos esses acontecimentos, perguntam para o mestre: Mestre, olha só a pergunta, quem errou? Ele, ou seja, o cego, ou os seus pais? Então, por que os apóstolos perguntaram isso? Se eles perguntaram, é porque eles já tinham a noção de vidas anteriores, né? Ou seja, se o cego era de nascença, nasceu com essa imperfeição, então significava que ele havia sido punido pela justiça de Deus. E se ele havia sido punido e não foi nesta existência, porque ele já nasceu cego, é porque foi numa existência anterior. Que ele cometeu algum erro. Que ele havia cometido algum erro, ou ele fez mau uso da visão. Muito bem. Só que eles também achavam... Pois não, Fábio? Não, eu só ia falar que isso aí remete a dois raciocínios. Um é esse que você falou,
que eles tinham então uma ideia de que a alma pré-existia ao corpo. A alma pré-existia ao corpo. Porque se eles perguntaram se foi ele mesmo que errou, é porque foi numa existência anterior. Foi uma existência anterior, antes desse corpo. Mas uma outra coisa que interessante é que eles pressupõem que Deus é justo, né? Porque se o homem está sofrendo, alguma coisa ele tem que ter feito. Porque ele não ia nascer assim por capricho de Deus. Por capricho da divindade. Então olha que interessante a maturidade espiritual que esses discípulos já tinham, né? Exatamente. Eles sabiam que Deus era justo. E que não era por capricho que uma pessoa vinha aleijada ou vinha com problema de visão ou com algum outro problema de nascença. E um terceiro raciocínio que eles faziam à época é que a culpa teria sido dos pais, né? Então por isso que eles perguntam quem errou, ele mesmo ou seus pais, né? Muito bem, só que olha só a resposta. Olha, Fabinho, eu demorei séculos para entender isso. Séculos, que eu quero dizer, é modo de dizer, né? Evidentemente, eu demorei muito tempo para entender essa passagem, né? Aí, aliás, eu aprendi com a ajuda do professor Severino Celestino da Silva. Muito bem. Aí então, ele diz assim, Jesus, olha só a resposta, nem ele pecou e nem os seus pais. Olha só, então quer dizer, aí fica aquela bagunça, né? Um outro campo, né? Ou seja, ele tinha se tornado cego de nascença e ele não tinha cometido erro no passado e os seus pais também não. Se parasse por aí, todo mundo ia achar que Deus era injusto já. Exatamente. Mas isso ocorreu, completa Jesus, né? Isso ocorreu para que ele desse testemunho da glória que vocês estão assistindo aqui comigo. Então, ou seja, era como se ele fosse um missionário, ele veio com essa missão. Exatamente. Então o que acontece? Na visão espírita, tem determinadas situações que os espíritos, para evoluírem mais rapidamente, eles pedem uma existência mais amarga, mais carregada de sofrimento, porque esse espírito ele está mais evoluído, ele tem condições de resistir, ele tem condições de ter uma existência de renúncia e superar esses desafios. Então, esse cego de nascença, ele fazia parte da equipe que veio participar de todas aquelas atividades, todas aquelas curas que Jesus exemplificou, promoveu, porque justamente para dar o testemunho do poder que o mestre era capaz de realizar. Exatamente. Entendeu? Então ele pediu para vir cego de nascença, para sofrer essa privação de cabeça erguida, com coragem e tal, com resignação. E deixar a lição. Entendeu? Então quer dizer, nem os seus pais haviam errado, e muito menos ele, porque já era um espírito mais evoluído. Interessante, né? Você vê então? Por isso que Jesus deu a resposta, que nem ele tinha cometido erro e nem os seus pais. Então, Marcelo, esse exemplo nos remete a um novo jeito de enxergar o sofrimento e a causa dele. Então, para que nós possamos subir um degrau, nós temos que fazer um esforço, né? E esse espírito, ele escolheu por deliberação própria, por vontade própria, fazer um esforço para subir um degrau. Agora, o que acontece com a maioria de nós, Flamínio, é que nós subimos um degrau à força. Nós não fazemos força para subir o degrau. Nós subimos o degrau à força. E aí é um outro nível de sofrimento, né? Então nós podemos ter o sofrimento voluntário, ou seja, vamos chamar esse sofrimento de o nosso esforço em progredir, ou podemos ter o sofrimento compulsório, que é o esforço que os nossos tutores ou alguém que nos ajuda a planejar a nossa vida fazem para que nós nos impõem para que nós progredimos. Exatamente. Progridamos, isso. Muito bem. Então, veja só que interessante, né, Fábio, as mais variadas vertentes que tem e que muitas vezes nós estamos distantes de ter uma compreensão.
Agora, nós estamos distantes de ter uma compreensão superior porque nós ainda não agimos com misericórdia. E a justiça de Deus, a justiça que nós acompanhamos aqui, os desafios que acompanhamos aqui no nosso planeta, eles vêm carregados de justiça, sim, mas também baseado na misericórdia. Então, nós não temos essa capacidade ainda de observar que muitas dores ou muitos desafios que a vida nos impõe, elas são manifestações mais da misericórdia de Deus do que da sua justiça. Porque se Deus fosse só justo, nós estávamos no mato sem cachorro, viu, Fabinho? Porque nós sofremos muito menos do que nós mereceríamos, né? Do que nós merecíamos, devido às injunções infelizes que praticamos no passado, né? O Haroldo Dutra Dias fala assim, Marcelo. Bom, nessa vida eu sou essa belezinha que vocês conhecem, né? Sorridente, mansinho, não sei o quê, mas tem os meus defeitos que vocês talvez não conheçam. Na vida anterior eu era um pouquinho pior, com certeza, porque existe uma lei que chama lei do progresso, né? A gente está sempre melhorando. E na vida anterior eu era pior ainda. E na anterior eu era pior ainda. Agora na eu era impossível, eu era terrível. Agora pega uma calculadorinha e soma todos os meus débitos, todas as minhas imperfeições, todas as coisas que eu fiz de mal para os outros. Aí a conclusão que nós vamos chegar quando somar tudo isso, a minha dívida é impagável. É impagável, exatamente. Não tem como pagar. Então, graças a Deus, né, Marcelo, que existe a misericórdia divina. A mão que matou não precisa ser cortada. Ela pode apanhar e levar flores. Né? E aí que está a beleza de tudo. Aí que está a coisa mais linda da natureza. Então, se eu causo mal para alguém, aí está um erro que a maioria das pessoas pensam, né, que o Espiritismo prega isso, né, que é: se você cortou a mão de alguém, na outra vida você vai vir sem mão. Se você traiu, na outra vida você vai ser traído. Se você foi racista, na outra vida você vai sofrer o racismo. Não é assim. Não é bem assim. Você vai ter a lição que você necessita para que você saia desse caminho. Mas muitas vezes a lição vem de outras formas. Né? Então a lição, em vez de ser com a mão cortada, eu que usei a minha mão para matar, é entregando flores. Exato. Né? Então isso é a misericórdia. São múltiplos fatores, né, que influenciam, né? Exatamente, são múltiplos fatores que estão aí atenuando, né, os nossos sofrimentos, e a mão de Deus nos ajudando todo o tempo, se nós temos boa vontade. Atenuando ou agravando se nós persistimos no equívoco. De acordo com as nossas tendências. Então, a expiação, né, que nós estamos falando, o sofrimento que vem para ensinar, ele vem somente para os corações endurecidos. Né? Então, quando nós estamos endurecidos, cristalizados com alguma mágoa, com algum mal, com algum defeito, com algum desequilíbrio, e não queremos sair dele, aí o esforço para te tirar dele é grande. Aí vem dor, aí vem sofrimento. Mas se você tem a boa vontade para mudar, para transformar tudo isso, e você caminha na direção do acerto, da corrigenda, então a misericórdia está atuando nesse momento, e você está tendo a oportunidade de consertar os seus defeitos, os seus erros, fazendo bem. E olha só como a misericórdia atua, né, Fábio? Imagine você, uma família, a esposa engravidou, a gestação está se desenvolvendo e lá na metade da gravidez, no exame do ultrassom morfológico, é diagnosticado uma cardiopatia congênita, né? Ou seja, uma doença no coração que vai ser melhor estudada após a criança nascer e que muitas vezes a criança tem que ser submetida a uma correção cirúrgica daquela cardiopatia, daquela doença. O que significa a palavra congênita? Então, congênita é que nasce com aquela doença, né?
nasce com aquela congênita, isso de gene mesmo, né? E então essa doença, a misericórdia de Deus atua porque Deus deu a inteligência para o homem desenvolver as mais variadas ciências. E hoje nós estamos num estado tecnológico tão avançado que a cirurgia cardíaca obtém ótimos resultados com a maioria esmagadora dessas doenças. Entendeu? Então a misericórdia de Deus é justo. Aquela criança tem que nascer com uma doença no seu coração. Para viver as lições que aquela doença lhe causou, ou que ela causou para si própria, né? Melhor dizendo. Aí, só que essa criança nasce e vai nascer num ambiente que será propício fazer essa correção. Agora, é lógico, vai causar dor na mãe, dor no pai, nos familiares, porque cirurgia cardíaca não é refresco, né? Não é tirar a unha, né? É uma cirurgia mais complexa, tem um risco muito grande, etc, etc. Mas, conforme os anos avançam, as décadas avançam, há uma melhora tecnológica, né, da técnica cirúrgica e, evidentemente, que a maioria dessas doenças são corrigidas. Ou seja, é a manifestação da misericórdia de Deus no planeta Terra. E é a manifestação da misericórdia e da justiça em relação àquela criança que nasceu com esta malformação, porque muitas vezes, por que ela nasceu com aquela cardiopatia? Porque numa existência anterior, por exemplo, não significa necessariamente que toda criança com malformação cardíaca tenha sido um suicida na existência anterior. Mas nós temos relatos dentro da bibliografia, da literatura espírita, que crianças, ou melhor, espíritos que se suicidaram numa existência anterior, ou através de uma faca, ou através de um tiro de revólver, ela provoca uma lesão no seu coração espiritual, né, no perispírito, no corpo espiritual, e essa lesão fica gravada, e numa existência subsequente, logicamente que vai aparecer as malformações correspondentes que vão culminar com o aparecimento no caso, no exemplo citado, na malformação congênita do coração. E como existem outras inúmeras doenças. Agora, quero deixar bem claro que não é esse exemplo que eu estou dando, que um suicida numa existência anterior, que se matou com um tiro no precórdio, que necessariamente toda criança com malformação cardíaca tenha sido um suicida em existência anterior. Não é isso. E nesse exemplo a gente vê então a misericórdia divina atuando, né, Marcelo? Porque na literatura espírita nós aprendemos que o corpo físico, que é a casa do espírito, ela serve como se fosse um filtro, né, que ajuda a trazer o perispírito deformado para o seu estado de reequilíbrio novamente. Então, muitas vezes, quando nós temos uma doença congênita, nós temos que olhar para Deus com gratidão, porque essa doença está ajudando a nos trazer de volta para o equilíbrio, para a normalidade, para a regeneração do nosso perispírito, que na vida subsequente, na próxima, vai vir já sem nenhum problema. Então, muitas vezes, o que a gente pensa que é punição a pessoa estar naquele estado ali, é misericórdia. É misericórdia. É misericórdia. É o corpo físico trazendo de volta para o reequilíbrio o seu corpo espiritual, o deixando pronto para uma vida sem desequilíbrio, né?
no futuro. E isso que você acabou de dizer, né, Fabinho, a gente encontra muito relato naquelas famílias cuja mãe, por exemplo, tem um abortamento, né, uma perda no início da gravidez, a gravidez não se desenvolve, né? Então, uma gravidez que não se desenvolve está muito relacionada com espíritos cujo corpo espiritual estava em desequilíbrio profundo, mas que necessitava passar um período na matéria, mesmo que a gravidez não venha a termo, né? Não venha a termo, porque essa experiência na matéria vai contribuir para que haja um rearranjo das células, das moléculas, mas lá no perispírito. Que é um pouco difícil a gente explicar detalhadamente isso ainda, porque o perispírito está numa outra dimensão da matéria que aquelas pessoas materialistas que eventualmente estejam nos ouvindo, elas podem considerar que são devaneios nossos, né? E nós respeitamos, não tem problema nenhum, podem considerar devaneios nossos, né? Mas, certamente, futuramente nós vamos nos encontrar no mundo espiritual e realmente nós vamos constatar que não eram devaneios. Então, pacientes, né? Mulheres que têm abortamento de repetição, mulheres que a gravidez não vai até o final, ou às vezes vai até o final, mas acontece uma infelicidade, muitas vezes é por isso. É uma experiência que o espírito tem que passar para que aquele espírito tenha um reequilíbrio das funções do perispírito, do corpo espiritual. Flamínio, podemos fazer mais uma pausa? Retornamos então com o programa Momentos Espirituais. Estamos ao vivo aqui, direto da Rádio Capela, FM 105,9, e desenvolvendo o tema do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, focalizando no tema Justiça das aflições e causas das aflições. Nós gostaríamos de mandar um abraço carinhoso para o nosso querido Fauzi, para a nossa querida Luciana, para a nossa querida Maria Fernanda, que carinhosamente estão nos ouvindo lá em São Paulo, capital. Da mesma forma, para a nossa querida Fátima, para o nosso querido Nelsinho e tantos outros amigos que carinhosamente se manifestam. Fábio, agora há pouco o Guilherme teve um intervalo lá da CNN e da RAI, né, daquele programa que ele e o Marcos foram participar, e ele enviou uma pergunta para nós, né? Você poderia explicar para nós o que significa, o que são os completistas? O Guilherme está estudando, hein? Exatamente. Está exibindo conhecimentos. Eu tenho certeza que ele lembrou desse termo, se eu não me engano, quando ele leu Os Mensageiros de André Luiz. Se eu não me engano, foi Os Mensageiros ou Missionários da Luz, mais para os Mensageiros. E lá, os espíritos superiores explicam para André Luiz que existem pessoas que reencarnam e saem completamente do seu plano de vida. Elas se envolvem em excessos, elas se envolvem em prazeres, elas se envolvem em relacionamentos perigosos, que têm consequências para o seu corpo físico, né? E de certa forma, tendo consequências, vai prejudicar, né, o desenvolvimento natural do seu corpo ao longo dessa encarnação, vindo acarretar uma morte prematura, por exemplo, etc. Os completistas são aqueles que completam, ou seja, são aqueles que
preenchem todos os pré-requisitos do seu plano de vida, mas que completam bem, com nota máxima, né? Nota 10. Nota 10. Então eles conseguem realizar o seu plano de vida sem se perderem nas tentações que vão causar desequilíbrios no seu corpo físico, sem se perderem nos excessos, né? E eles conseguem levar toda a vida deles dentro de um padrão de equilíbrio, de comportamento, tanto físico quanto psicológico, como mental, como emocional, e o corpo deles responde perfeitamente até o final da vida deles, como planejado direitinho. Então eles chegam do lado de lá com a missão 100% cumprida. Então eles são chamados de completistas por causa disso. São muitos? Não, são raríssimos, né? São raríssimos. E aproveitando também, o Guilherme, o Marcelo já estava me mostrando aqui, enquanto eu dava essa resposta, uma outra pergunta que o Guilherme fez sobre o fato da gente, se o nosso corpo é um filtro, né, é um mata-borrão, é um carbono que está recebendo aí as imperfeições do nosso corpo espiritual, ou impressões para filtrá-las e para desenhar um corpo espiritual mais equilibrado para o futuro, né? Então quer dizer que o corpo é um lixo, ou ele é uma coisa que pode ser desprezada, ou ele pode ser uma coisa que pode ser colocada em segundo plano, já que ele não passa desse filtro, né, para absorver as imperfeições? Eu tenho certeza que o Guilherme sabe já dessa resposta, né? Mas ele achou que isso é uma resposta muito interessante para todos os ouvintes. E realmente, a doutrina espírita, ela classifica o corpo num nível de santuário, porque ele é a ferramenta mais preciosa que se pode imaginar de evolução para um espírito, né? Então isso que nós estamos usando nesse momento é um santuário de desenvolvimento para o meu, para mim, né, que sou um espírito imortal. Então eu tenho que preservar, que cuidar dessa ferramenta, né? Se ela está absorvendo algum desequilíbrio meu, que ela o absorva, mas que ela também o elimine, né? Com o meu cuidado de alimentação, com o meu cuidado de fazer esporte regularmente, com o meu cuidado de dormir na hora certa, com o meu cuidado com esse cuidado que eu tenho com o corpo. Então, ele é um filtro, mas não é porque ele é um filtro que eu vou desprezar o filtro. Eu vou cuidar do filtro. Eu vou limpar o filtro, né? Eu vou proteger o filtro. Eu vou fazer asepsia nesse filtro, né? Então é essa mentalidade. Cuidar carinhosamente do filtro. Para que ele seja um filtro que dure e que realmente filtre, e não um filtro entupido. Exatamente. Sujo, emperrado, né? Eu acho que é essa a ideia. Legal. Fábio, amigos, que fazer então diante das aflições? Independente se as causas são atuais ou anteriores das aflições. E nós sempre nos recordamos que lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, há uma mensagem belíssima, lá no item 18, intitulada Bem e Mal Sofrer, e assinada pelo padre Lacordaire. O padre Lacordaire, ele havia desencarnado em 1862. O Evangelho segundo o Espiritismo veio a público em 1864. Ou seja, logo que o padre Lacordaire desencarnou, como se tratava de um espírito elevado, ele já participou da codificação. E ele ele enviou algumas mensagens que o Kardec separou não só no Evangelho segundo o Espiritismo, como em outras obras da codificação. E lá em O Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo 5, item 18, nós vamos encontrar essa belíssima mensagem: bem e mal sofrer. Então ele diz assim, que o soldado só obtém a promoção se ele vai à luta. Se ele fica no quartel engraxando o coturno, ele vai obter a promoção? Então, o que o soldado mais quer? A luta. Ele quer a luta, ele quer a guerra. Agora, é lógico que é só uma comparação, uma analogia que ele faz, né? Ou seja, ele não quer participar de guerra nenhuma. Nós não queremos participar de guerra sem armas aparentes. Ou melhor, nós não queremos participar de guerra com armas aparentes. Nós vamos à luta para essa guerra sem armas aparentes. Contra as nossas imperfeições. Contra as nossas imperfeições. E o que fazer? O que fazer, ele faz um comentário lá no finalzinho da mensagem. Ele diz assim, Fábio: bem-aventurados os aflitos, ou avante os aflitos, siga adiante os aflitos, e serão felizes se portarem desta maneira. Bem-aventurados os aflitos significa, pois, agir com fé, com coragem, com resignação e com submissão à vontade de Deus, porque a alegria que nos falta hoje será multiplicada por 1000 se nós agirmos dessa maneira. Ou seja, carregarmos a cruz, mas carregarmos de cabeça erguida, não arrastar. Arrastar a cruz qualquer um arrasta. Agora, carregarmos de cabeça erguida, com coragem, com fé, sem desanimar, usando a inteligência para superar os desafios, usando as nossas potencialidades morais, mesmo que tenhamos que desenvolvê-las. Então, é através desse desenvolvimento das potencialidades intelectuais e morais é que vamos superar os desafios que a vida nos impõe ou a vida nos propõe. Impõe é quando são causas anteriores. Propõe é quando são causas atuais. Então essa era a nossa mensagem, né? E nós nos despedimos e deixando um abraço carinhoso para os estimados ouvintes, e gostaria de passar a bola para você, Fábio, para você fazer as suas despedidas, dando algumas dicas, né? Que eu sei que você sempre tem algumas dicas valiosas para superarmos as aflições. Marcelo, foi tão linda a mensagem que você deixou aí que eu tenho medo de não deixar o gostinho dela no ouvido das pessoas, né? Eu só queria... Bondade sua. Então eu só queria me despedir e falando a última coisinha, que é lembrando que Deus, Ele não está punindo os seus filhos, que Ele está educando, né? Então se a gente passar pelas nossas aflições pensando nisso, nós já conseguimos um grande progresso, tá? Então um abraço a todos do fundo do coração. Queria desejar uma feliz Páscoa para todos, mas não aquela Páscoa dos ovos de Páscoa, né, Marcelo? Não aquela Páscoa das superficialidades,